Assista agora Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. E IP, Casa da Construção. Olá, bem-vindo ao nosso programa Nova Vida, programa patrocinado pela Igreja Batista Nova Vida, aqui em São Caetano do Sul. Eu sou o pastor Kenji, estou acompanhado dos meus queridos amigos, irmãos, pastores, companheiros de batalha, pastor Silvio Oliveira, pastor Edson de Faria. Os irmãos estão bem? Tudo ótimo, pastor Kenji, mais uma vez estamos aqui e tem sido mais do que um bate-papo, tem sido um estudo muito gostoso. Um pouco complexo, mas o importante é que chegamos num consenso. Pastor? É isso aí, pastor Edson? Esse aí é o objetivo, né? E não digo chegarmos num consenso, sim, mas pelo menos estamos entendendo aquilo que está sendo demonstrado. Despertar o interesse já também, começamos né? a aprender. Né? E sem medo. E sem medo, exato. Quero agradecer a você, o carinho da sua audiência, o nosso bate-papo aqui tem sido sobre escatologia ou sobre o livro do Apocalipse, e hoje nós vamos conversar, né, pastor Edson, sobre o capítulo 12 do livro do Apocalipse, que trata dessa visão que João teve lá em Patmos, a mulher e o dragão. Aliás, ele começa dizendo: apareceu no céu um sinal extraordinário. Né? Extraordinário. Pastor, como é que a gente pode entender essa visão que João teve de uma mulher, né, vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça, e também a aparição desse dragão? Como é que a gente interpreta esse texto, pastor? Algumas opiniões existem, né? Existe, por exemplo, uma das versões de que essa mulher é Maria, mãe de Jesus. Entendi. Né? Só que, olhando o texto, nós já descartamos logo de início essa ideia, né? Ela é colocada pela Igreja Católica, e então, em função daquilo que eles creem, né? Então, eles colocam... Por que a gente descarta logo de cara, pastor? Em função do que o próprio texto diz, né? Porque existe uma outra visão também de que estaria falando da igreja, mas da igreja como um todo, né? E a terceira posição, que é a mais aceita, é que quando ele fala a visão dessa mulher, está se referindo a Israel. Entendi. Israel mesmo, a nação. Então, o caso Israel. de se descartar, então, Maria, talvez seja por causa dessa coroa de 12 estrelas. De 12 estrelas, né? E pela própria colocação aí que diz aqui no texto, a vestida do sol, né? Com a lua debaixo dos pés, que isso dá uma ideia de poder, né? Dá uma ideia realmente não de uma pessoa que estaria com todo esse poder. Entendi. Né? Então, é uma visão, uma representação. É uma visão, é uma tipificação do que ele está vendo, né? Mas nessa visão, ele está vendo Israel como se fosse uma mulher. Entendi. Né? Entendi. E que o texto seguinte vai dizer, inclusive, que achando-se grávida, grita de dores de parto, sofrendo os tormentos para dar à luz. Então, né? será que não foi por isso mesmo que essa visão foi associada a Maria? Porque Maria, né? Pode até ser, mas existe também a posição de que Israel sofreu. Já vinha sofrendo perseguições, né? Inclusive, quando Jesus Cristo nasceu, também houve Herodes, por exemplo, queria matar Jesus, né? Então, criança de abaixo de 2 anos, ele mandou assassinar, imaginando que já fosse, porque o pensamento meu também é que Jesus nasceu sob o símbolo da cruz. Sob o símbolo da cruz. Né? Então, nós temos 3 interpretações. Então, essa mulher
pode ser tanto Maria mesmo, Pode ser também a igreja, ou a igreja, ou o próprio Israel. E o próprio Israel. Já que Jesus nasceu da tribo de Judá, né? Exato. Então... inclusive, uma das ideias de que é o povo de Israel, é muito colocado que está em Gênesis, a história de José. Quando ele teve o sonho, né? Ah, tá, entendi. Teve o sol, a lua, né? A lua e todos se inclinavam. As né? estrelas que se inclinavam. Lá só foram 11 que se inclinaram, Sim. mas ele era o 12º. Né? Entendi. Mas eram tudo 12 isso, estrelas. Então seria quase a formação do povo ali. Perfeito. Né? Que eles estavam já prontos para irem para o cativeiro. Né? Entendi. Então peço a você que está nos acompanhando que você abra sua Bíblia em Apocalipse 12, porque nós não estamos lendo para ganharmos tempo aqui no nosso bate-papo. Mas acompanhe, abra sua Bíblia aí no Apocalipse capítulo 12 e veja e acompanhe o nosso bate-papo. Passando no versículo 3, então aparece esse enorme dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Quem é esse dragão? Só voltando um pouquinho, se você me permite. Sim. Nós temos lá, até eu fiz questão de anotar para não esquecer, por exemplo, quando fala da mulher grávida, que ela grita em dores, e até um pouquinho antes, nós temos lá em Jeremias e Oséias, que fala-se de um povo, Israel, chamado de a filha de Sião, e seria desposada. Né? Então isso canaliza também como se fosse que seria Israel. Também lá em Isaías e Miqueias fala a mulher que estaria concebendo e concebeu um varão, né? E tem uma frase ali em ambos os textos que fala seus filhos, né? Então isso vai contribuindo para a ideia de para a interpretação de que esta visão diz respeito a Israel. Diz respeito a Israel. Entendi. E a maioria, inclusive, dos estudiosos concorda com isso. O pastor Edson, ele se especializou no estudo do livro do Apocalipse. Estamos aproveitando, né, a sua especialização aqui no nosso bate-papo, né? Mas então, pastor, voltando aí ao versículo 3, quem é esse enorme dragão vermelho? Aí já é o surgimento do diabo, né? Antes dele formar a tríade dele, né? Então nós temos lá um dragão, por exemplo, que dá a ideia de um poder. É a antiga serpente. Ah, tá. Né? Versículo 9, né? Versículo 9, que deixa bem claro isto, né? A gente pode até ler. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás. O sedutor de todo mundo, sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então dá ideia realmente de um grande poder, né? Um grande poder que será universal, muito grande, né? Então dá ideia realmente de enorme, né? E dentro do contexto que nós podemos ver é que ele estaria querendo se igualar a Deus. Certo. Né? Esse era o objetivo desde o começo dele, né? Então um príncipe de poder com poder. Nós temos alguns textos até, 2 Coríntios 4:4, Efésios, carta de Paulo, Efésios 2, capítulo 2, versículo 2, né? João também fala sobre isto, mas que ele não é Deus, não é onipotente, não é onisciente. Certo. Ele quer se igualar, né? Porque não existem dois deuses, né? Só existe o Deus verdadeiro. Tá certo. Então esse dragão ele é Satanás. E qual a relação que esse dragão tem, esse Satanás tem com a visão dessa mulher? Ele quer destruir, não necessariamente a mulher, mas o filho. Né? Tá. O objetivo principal dele realmente seria matar Jesus Cristo. Né? Então esse filho que nasce é Jesus. É Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Entendi. Né? Então a interpretação é essa mesmo. A interpretação seria essa. E tanto que diz aí que o dragão é vermelho. Né? E a ideia de ser vermelho é que ele é assassino, né? De sangue. Então, normalmente o assassinato envolve sangue. Certo, né? certo. Então, dentro desse contexto, está sendo colocado mesmo como ele sendo o homicida. Né? E ele veio mesmo para matar, para destruir. Roubar, né? matar e destruir. Então, essa talvez seja a colocação de estar escrito o vermelho. Né? Porque o vermelho
nesse caso aqui, é um caso vermelho negativo. Sanguinário. Né? Sanguinário. Não acha interessante isso, pastor Silvio? Com certeza, pastor. Tão interessante porque nós podemos fazer tipos de analogia, como foi feito sobre Maria, a igreja e Israel. Então, eu acho interessante pelo seguinte, porque a Bíblia fala que a igreja é a noiva de Cristo, é a esposa, mas eu já ouvi falar que, nesse caso, desse contexto sobre Maria, embora eu creio que ela faz parte da igreja de Jesus Cristo e de Israel também, no Israel de Deus, eu ouvi falar que esse caso, no caso de Maria, mãe de Jesus, é porque quando Jesus estava para nascer, fugiram para o Egito. Tem alguma coisa a ver, pastor Edson, o senhor acredita sobre isso? A fuga de fuga Maria para o Egito, exatamente. Porque tem aqui realmente uma parte que ela diz que vai para longe. Vai para longe, né? Mas desse contexto, pelo menos a visão minha aqui, já está dizendo do povo de Israel que estava sendo atacado, né? Como Satanás não conseguiu a vitória dele no céu, né? Que ele queria se igualar a Deus, ele foi lançado para a terra. E chegou na terra com todo o ódio que ele poderia ter. Foi aí que tem a perseguição. Tá. Então, deixa eu só organizar aqui para o nosso ouvinte também estar acompanhando. Então, aparece a mulher com dores de parto, aparece o dragão que quer destruir o filho que vai nascer. Aí o filho nasce, não acontece nada com ele, a mulher então foge para o deserto e o dragão é expulso. Exato. Inclusive nós tem um detalhe aqui que diz que o filho foi elevado aos céus. Né? Sim, versículo 5. Foi o 5, foi arrebatado. Para junto de Deus e de seu trono. Então a ideia aqui realmente é de Jesus Cristo, do seu nascimento, é que houve um consolidar, vamos dizer assim. Sim, é uma visão geral, bem, né? geral. Bem geral. Mas o que é mais importante é que ele voltou ao lugar que é dele, né? Voltou ao céu. E aí no versículo 6, que o pastor Silvio citou, a mulher fugiu para o deserto. Aí ele está dizendo, será que ela foi quando foi para o Egito? A ideia aqui é mais a ideia de já próxima à volta de Jesus Cristo. Não está referindo a Maria fugindo para o Egito e depois retornando quando nasce Jesus. É mais uma visão futurística no sentido de revelação, mais do que aquilo que aconteceu no passado. Obrigado, pastor. Alguns dizem no versículo 6 que a mulher fugiu para o deserto. Aqueles que interpretam a mulher como igreja, né, dizem que esse deserto, que ele fica lá sustentada lá, seria o arrebatamento. Que a igreja teria subido e fica ali naquele período de 1260 dias, né? No céu, recebendo lá o galardão, etc. Então, dentro dessa posição, agora eu vou dar a minha posição, eu entendo que nesse sentido aqui não seria o do arrebatamento, porque o arrebatamento já deve ter acontecido antes. Né? Sim, é uma visão que pode se imaginar isto. Mas na minha visão, o arrebatamento já aconteceu. Por isso que a posição que é levada como se fosse a igreja e não Israel, como a igreja já foi arrebatada, então nesse caso seria a condição de Israel. Né? Que o dragão foi lançado do céu com toda a sua ira, então agora iria se voltar a perseguir o povo aqui. Né? Que isso aqui acontece agora na terra. Teve a batalha no céu, ele perdeu. Existe até uma posição... É isso que eu gostaria de perguntar para o pastor, porque aqui, a partir do versículo 7, né, tem uma batalha, uma guerra interessante aí. E aí a pergunta, quando isso aconteceu? Houve então uma guerra nos céus, Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão, e o dragão e seus anjos revidaram, mas esses não foram suficientemente fortes, e assim perderam seu lugar nos céus. O grande dragão foi lançado fora. Então, quando aconteceu isso, pastor? A ideia... Onde a gente encaixa isso? Eu encaixo isso quando Lúcifer quis bancar Deus, por exemplo. Então, bem lá atrás. Bem lá atrás. Né? Só que, vou dar uma posição que eu não vejo muito nos livros, mas agora a posição minha. A gente está batendo um papo. Aqui é um bate-papo. Né? Eu vejo assim,
alguns, inclusive, entendem que até esse momento que foi lançado do céu para a terra, a ideia que alguns têm que Satanás ainda estava no céu. Né? Então, isso para mim fica meio esquisito, porque como é que você vai juntar o santo com o impuro? Né? Então, eu imagino, agora na Bíblia não está escrito, uma imaginação minha, que Satanás foi realmente expulso do céu, mas está nos ares. Né? Tanto assim que eu imagino isto, porque quando no comecinho do livro de Jó, o que diz lá? Que Satanás chegou à presença de Deus com os filhos de Deus. E falou, onde você estava? Eu estava rodeando a terra. Né? Então significa que não estava no céu, também não estava na terra, mas estava nos ares. Potestades dos ares. Paulo fala que ele subiu até o terceiro céu. Então tem o primeiro e tem o segundo. Né? Pode ser que estava, não digo no segundo, mas pelo menos nesse céu que a gente é envolvido. Né? E em função daquilo também que está em Jó, eu imagino que ele não estava no céu, porque ele foi ao céu perante Deus e Deus perguntou. Né? Foi o caso que aconteceu com Jó. E aqui está dizendo bem claramente que ele foi lançado à terra. E em função disto que ele chegou aqui com todo o ódio que ele poderia ter. Entendi. De perseguição. Será que é por isso que a gente encontra tanto sofrimento assim, pastor Silvio? Eu penso que, pastor, a Bíblia, tudo que nós estamos conversando aqui, falando, é com relação à cronologia também, né? Querer entender os tempos, falamos sobre princípios de dores já nos nossos programas, mas eu penso que é tudo um alerta também para nós estarmos entendendo o processo da palavra de Deus, porque tudo aqui tem um processo, né, pastor? Um direcionamento, para que nós possamos estar encaixados no tempo de Deus. Até porque temos ouvido falar muitos nesses dias, né, que o tempo de Deus não é o nosso, né? O tempo de Deus nosso é cronos, e o de Deus é o kairos, né, no grego, que é o tempo de Deus. Então eu creio que tudo isso é um processo para que nós possamos estar inteirados no tempo de Deus, pastor. Pastor Edson, aqui a gente vê também o papel de Miguel, né? Miguel, sim, então é um arcanjo mesmo, militar arcanjo, mesmo, né? E a ideia realmente que é um arcanjo protetor de Israel. Né? Tá. Então está bem claro que ele entrou em defesa de Israel. Né? Então não se tem muito mais detalhes, mas a ideia que se tem realmente é que ele é um defensor de Israel. Seria como se fosse o anjo da guarda de Israel. Entendi. Né? Então nós temos categorias de anjos, então. Sim. Né? Então sim. Miguel é arcanjo, o Gabriel mensageiro. Exato. Nós temos serafins, querubins, né? Anjos, que seriam os mais serviçais, vamos dizer assim, né? Mas existe uma hierarquia. Aí, no caso de Satanás, no céu, ele seria o Lúcifer, é isso, pastor? Lúcifer é um nome que não tem nas escrituras, sim, né? Foi dado, né, em latim, mas ele foi um querubim, não foi isso? Ele foi um querubim. Aliás, ele estava... O ministério dele era louvor, né? Tudo indica, né? Tudo indica que ele era louvor, né? Por isso que às vezes dentro do louvor tem alguns problemas. Mas é um falso louvor, né? Foi não um louvor verdadeiro de gratidão. Ele se engrandeceu, né? Ele se envaideceu. Em função disso ele se orgulhou, né? Cresceu o orgulho nele, né? De querer se igualar a Deus. Tanto que ele falou, quero ir... Foi encantado com quero ir no mesmo trono e até onde todo mundo está louvando, ele queria a mesma coisa. E esse é o que nós vamos ver depois na grande tribulação, que é isso que vai acontecer. Ele vai querer adoração para ele. Então, e nós que vimos, pastor, sem querer cortá-los, nós que vimos em Apocalipse, que ele muitas vezes se coloca como um Deus, né? Ele fez isso em Mateus 4, ele chegou para Jesus, se tu és o Filho de Deus, faça com que essas pedras se tornem pães. Jesus disse, nem só de pão viverá o homem, claro, né? mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Né? Ele estava mais tentando Jesus. Né? Exatamente, então vai se mostrando dentro também... da palavra, né? Dentro da palavra. Usando a palavra. E se colocando acima de Jesus. Porque ele oferecia até os reinos do mundo para ele se prostrar. Para Jesus se prostrar. Entendeu? Então é um enganador mesmo, né, pastor? Sem dúvida. Ele é um tipo
daquele vendedor que engana, você compra, mas você é enganado. Depois que compra. E ainda acredita, né? Não? Ainda acredita. Esse é um alerta para a gente não comprar mal, né? Pastor, aqui no versículo 4, nós temos a ideia que ele foi expulso e levou 1/3 das estrelas. Só que são os anjos que acompanharam. A gente tem ideia de quantos anjos existem? 1/3 não diz quantos, né? Então você não tem condição de... Mas são muitos. Mas são miríades e miríades. Muitos. Diz a Bíblia, né? Que são miríades e miríades. Né? Entendi. Então, esses miríades vamos colocar em milhares, milhões, né? Entendi. De anjos. Quer dizer, 1/3, então, um número considerável. Muito grande. E é essa realmente a interpretação que se tem. De que a ideia é que... Ele não caiu sozinho. Ele trouxe junto os seguidores deles. Entendi. Em função disso, que nós temos a ideia dos demônios, né? Que eles não são... Castas. Exatamente. E talvez por isto que ele criou a internet mais poderosa. Né? Porque ele não é onisciente. Mas ele tem essa rede social mas aí. Tem uma rede muito grande em que leva a ele todas as informações, né? E a experiência que ele tem milenar, né? Então isso contribui para que ele se torne alguém inteligente. Entendi. Agora, todo o texto aqui do capítulo 12 mostra que ele não desiste de perseguir a mulher, né? Ele sabe que ele já perdeu, né? Ele sabe que a duração dele já está se esgotando. Né? Ele tem um prazo, então. O prazo de validade dele já está vencendo. Né? Então ele quer, a todo custo, como não conseguiu destruir Jesus Cristo, né? E mesmo ele achando que a morte de Jesus ele já teria lá vencido, em seguida ele viu que ele perdeu, sem sombra de dúvida, ele quer então continuar perseguindo a mulher, né? E o povo de Deus. Ele é implacável. Ele é implacável. Enquanto ele tiver, ele sabe que perdeu, mas ele vai. Mas eu vou estar perseguindo esse povo até onde der. Né? E para conseguir mais adeptos a ele. Entendi. Por isso que ele é o enganador. Entendi. Né? Pastor, será que é por isso que Jesus nos ensina a estarmos vigiando? Com certeza. Nós temos nesses programas aqui com relação ao Apocalipse, revelação de Deus, que a maior arma que Deus nos deu, em nome de Jesus, né? Porque se nós orarmos por nós mesmos, pode ter certeza que a oração não chega lá, não vai acontecer nada. Mas através de Jesus Cristo, Jesus nos deu essa arma da oração, para que nós possamos não somente vigiar, mas orar. Foi o que ele disse, né, pastor? Paulo também diz, né, que a nossa guerra não é contra a carne, nem contra sangue, é contra potestades. E o que nós temos aprendido também, que através do discernimento nós vamos realmente saber, né, de qual espírito, né, que nós estamos falando. Porque Deus é espírito. E os adoradores o adoram em espírito e em verdade. O importante é saber que esse dragão, essa serpente está derrotada já, né? Exatamente. Eu faço uma analogia, pastor, que fala também da antiga serpente, né? Sim. Eu já ouvi falar que eu nunca matei uma cobra, mas dizem que quando você mata uma cobra, você corta a cabeça dela, mas o rabo ainda fica balançando. Né? Então eu faço uma analogia de Satanás, do diabo, né? Porque ele já está condenado, já está vencido, mas ele ainda, enquanto ele tem as forças dele, então ele vai resistir, vai continuar implacável, né? Exatamente. Mas é isso aí. Tá bom. Pastor Edson, um recado para quem está nos assistindo. Eu espero que esse nosso bate-papo tenha esclarecido algumas dúvidas que vocês têm. Mas se porventura tiver ainda dúvida, nós estamos à disposição, né, pastor? Perfeitamente. Eu, de cabeça, não lembro. O pastor Silvio tem no computador dele todos os endereços, né? Mas entre em contato, ou com a Vox façam TV, as suas perguntas, né? Com a Vox. Exatamente, eu estou acompanhando TV, aqui, pastor. E que nós estaremos dispostos, se soubermos, responder. Se não souber, nós vamos estudar para responder. Eu já ouvi falar de alguém, uma tal de Alessandra, né, e a Raquel, que elas vão encher de perguntas. São as filhas do pastor Edson. Se perguntar para ele, está tudo bem. Pastor Silvio, um recado rapidinho para quem Deus abençoe você que nos acompanha. E olha, a minha palavra, a minha mensagem é que você
Não pare por aqui, somente nesse programa, com relação a entender a palavra de Deus. Eu glorifico a Deus que ali nas nossas reuniões, pastor, ali na Igreja Batista Nova Vida, segunda nós temos ali as nossas orações, às 20 horas, tudo dentro da palavra. Nas quartas-feiras, os cultos de estudo da palavra de Deus, às 20 horas. E domingo, às 10 da manhã e às 18h30, o nosso culto ali de louvor, adoração a Deus. Sempre com uma novidade dentro da palavra e sempre estudando a palavra de Deus. Esteja conosco, pelo menos uma vez ali, e tenho certeza que vocês vão ser abençoados. Você será muito bem-vindo estando conosco. Agradecemos, ia falar agradeço, agradecemos, né? O carinho da sua audiência, por você estar nos acompanhando, que Deus te abençoe ricamente. E espero que esse nosso bate-papo possa despertar alguma curiosidade no seu coração para estar estudando esse tema que temos trabalhado nesses últimos tempos aqui no nosso programa, que é a escatologia ou apocalipse. Que Deus te abençoe e até o próximo programa, se assim o Senhor permitir. Até lá. Deus abençoe. Você acabou de assistir Nova Vida. Oferecimento: Igreja Batista Nova Vida de São Caetano do Sul. Empório do Bacalhau. Eventos e Inventos, Viagens e Turismo. EIP, Casa da Construção.